Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez meditando na carta que mudou o mundo, a carta de São Paulo aos Romanos, na nossa 17ª mensagem, né? Estamos agora no capítulo 5, do verso 3 ao verso 8, e hoje eu vou tocar num tema que eu já falei nesse tema em outras oportunidades. E a Bíblia, ela fala muito sobre isso, principalmente no Novo Testamento. Por que nós sofremos tribulações? O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso. Vamos desenvolver, vamos meditar, vamos beber dessa fonte maravilhosa que é essa epístola. Então vamos lá, a mensagem então de hoje, a 17ª de Romanos é: por que sofremos tribulações? Então, aqui no capítulo 3, vamos ver então, junto. Perdão, capítulo 5, verso 3, diz assim: Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, nessa 17ª mensagem, nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo, logo na mensagem anterior que nós falamos sobre paz e glória, né, ele está começando a descortinar as bênçãos fantásticas que essa epístola traz para nós. Falamos sobre a paz, que é impossível para um ser humano, é impossível para a humanidade desfrutar sem não se reconciliar com Deus. E a reconciliação está completamente disponível para todo ser humano por meio da graça que veio com a cruz do Calvário pela fé em Jesus Cristo. A graça é um poder divino em nós, que não depende de nós, não depende de nenhum esforço, nem de merecimento. Disponível para quando nós necessitamos. E é acessado sempre por meio da oração em Cristo. Nada pode nos tirar da graça. E falamos sobre a glorificação, irmãos. Nossa, o objetivo do Evangelho é a nossa glorificação, que é o plano de Deus, que Deus tinha desde o Éden, que foi desviado pelo pecado na vida de Adão e de toda a humanidade. Falamos que o fruto da árvore da vida é Jesus Cristo, né? E Jesus é nosso Deus recebível. Então aqui no verso 3, já começando, dando continuidade a isso, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, ele falou duas coisas fantásticas, né? Paz e glória. Agora ele veio falar sobre tribulação, gente. Tribulação é uma coisa, é um assunto que muita gente não gosta de falar sobre isso, né? Mas salta aos olhos aquilo que está em Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, né? Nem a vida, nem a morte, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a verdade gloriosa da Epístola aos Romanos, né? Então, queridos, reparem só. O problema, irmãos, é que dentro de nós, né, existe algo que vai contra essa verdade. Nós não vamos perder a salvação. Se você entregou a vida a Cristo, você não vai perder a salvação. Só que tem um problema dentro de nós que só Deus tem como resolver, nós não podemos resolver. Esse problema é um problema que passa de ser humano para ser humano, é esse poder destruidor que deformou o ser humano, chamado pecado. E Deus não quer que a gente seja filho deformado, e sim filho regenerado. Filho que vai reinar com seu filho. Então esse câncer espiritual,
né, que está dentro do coração humano, ele tem que ser erradicado, porque não haverá nenhum vestígio de pecado na glória. Então ele tem que ser retirado. Esse poder tem que sair fora, porque esse poder é mais destrutivo. Ele faz que a nossa natureza se torne algo mais destrutiva na nossa vida que o próprio diabo e os seus demônios. Mais do que tudo de ruim que há nesse mundo. A nossa natureza é esse poder que a Bíblia chama de vários nomes. Chama de carne, chama de carnalidade, chama de velho homem, chama de Adão, homem exterior, em suma. Esse ego dentro de nós, que está em conflito constante contra o nosso verdadeiro eu. O verdadeiro eu é o nosso espírito, que a Bíblia também chama de homem interior, né? Do homem regenerado, espírito regenerado. Quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo, esse espírito sofre um novo nascimento, né? Esse verdadeiro eu, se conecta com a vida do Cristo, que é passada pelo Espírito Santo, mas imagina, irmãos, você é um ser de luz. De repente, olha para você, tem um ser de trevas, que é a sua natureza. Um inimigo feroz que está em rebelião contra Deus. E sozinho, nenhum ser humano tem como vencer isso. Não tem. Nem a lei de Deus também não melhora o ser humano. Pelo contrário, ela não faz nada para melhorar o ser humano. Ela só aponta o pecado que está dentro do ser humano, né? Então, é aquilo que Paulo vai falar mais tarde, que miserável homem que sou, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas isso, Jesus sabendo disso, falou algo fantástico, há uma maneira de resolver isso, é o próprio Deus vir morar dentro de nós, pela pessoa do Espírito Santo, para fazer essa gigantesca tarefa de matar dentro de nós, de crucificar dentro de nós o velho homem, crucificar esse Adão que tem dentro de nós. O Espírito Santo usa muitos meios para isso, irmãos. A palavra de Deus, que é chamada espada do Espírito, que faz separação entre alma e espírito, né, é o instrumento fantástico de Deus, porque ela produz vida, o DNA de Deus em nós. Mas tem outra coisa que o Espírito Santo aproveita para nos transformar. As tribulações, irmãos. Tribulação vem da palavra latina tribulus, que significa, era um chicote romano, né, com pontas de uma tiras de couro com pontas de metal e de osso na ponta, que arrancava a carne dos prisioneiros. Fizeram isso com Cristo, né? O tribulus. Então, por mais que a gente detesta falar sobre esse assunto, porque nenhum ser humano gosta de passar por tribulação, ninguém vai gostar de passar por tribulação. Mas a tribulação, não, preste atenção, irmãos, não é Deus que envia a tribulação para nós. Deus não é o autor do mal. Jesus diz lá no capítulo 16 do Evangelho de João que nesse mundo passarei por aflições, por tribulações. Isso já está presente nesse ambiente desse sofrimento do mundo. Deus aproveita as tribulações que nós vamos passar ou que nós mesmos iremos causar, né? Os sofrimentos. A própria palavra tribulação do grego significa tilipseu, que é algo que acontece dentro de nós que todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe o que é sofrer, de vários gêneros, de vários modos. E isso acontece e gera uma oposição, que essa oposição em grande parte vem desse ambiente hostil, desse mundo hostil que estamos inseridos. E Deus aproveita ela para nos transformar. Lá em Atos capítulo 14, verso 22, o apóstolo Paulo é apedrejado de uma forma bárbara, né? Deixado como morto na cidade de Listra, e depois um milagre acontece, a igreja o cerca, ele se levanta e volta a concluir a sua missão, e quando ele está indo embora, ele fala que o pré-requisito para entrar no reino de Deus são as tribulações. E aí, irmãos? E aí? E essa regra não mudou. Não mudou. Qualquer teologia,
Qualquer pastor, padre, ou quem for, que subir um púlpito e dizer que você veio para Jesus e acabou o seu sofrimento, acabou as coisas ruins que vão acontecer na sua vida, que você está embarcando numa bolha azul, num trem azul, isso é uma coisa diabólica, porque não é verdadeira. Não é verdadeira. Venha para Jesus, pare de sofrer, venha para Jesus, você vai prosperar. Não é esse o objetivo do Evangelho, irmãos. Não é, nunca foi e nem o será. Então, qual é a nossa atitude, o apóstolo Paulo está falando aqui no verso 3, quando passarmos por tribulação? Qual atitude devemos ter na tribulação? Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 2 a 4, diz que a atitude nossa é: tenhamos grande alegria ao passarmos por tribulação. Que coisa, irmão, eu acho isso muito difícil, claro que é muito difícil. Exige uma disciplina mental e exige uma busca de Deus e ajuda do Espírito Santo para passarmos por isso. Por que ele vai falar isso? É a mesma coisa que Paulo está falando aqui, porque isso vai produzir perseverança. Nós vamos perseverar. E digamos assim, não desistir, caminhar, enfrentar a tribulação, vai fortalecendo a nossa fé. Então, reparem, existe algo racional que transcende a capacidade humana, é uma racionalidade divina. A personalidade que eu tenho, né, esse Wagner que está aqui, tem que ser crucificado. E a tribulação vai fazer isso, irmãos. Paulo está dizendo em Atos 14, 22, que é o único caminho para a glorificação. Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, carregue a minha cruz, ou a sua cruz, e siga-me. Romanos 8,17 diz que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória futura. Romanos também diz que nós devemos participar do sofrimento do Cristo. Paulo fala isso. Eu tenho grande alegria em poder participar dos sofrimentos do Cristo. Por quê? Porque sofrimento, queira ou não, produz perseverança. E nós necessitamos ter uma atitude mental tal de amadurecimento, de enfrentar a tribulação com uma atitude mental madura. Aceitar muitas vezes isso. Isso não vem por jejum, isso é um processo, irmãos. E o Espírito Santo, ele que nos corrige durante esse processo, com passos de fé. Hoje, você me desculpe eu falar o que eu vou dizer agora. Eu sou professor e eu vejo, na minha geração, a gente se casava muito mais cedo, né? A gente saía da casa dos nossos pais muito mais cedo para enfrentar a vida. Hoje nós vemos que muitos jovens demoram a sair da casa dos seus pais, se tornam até adultos, mas se tornam tanto dependentes dos pais financeiramente, às vezes dependentes emocionalmente, porque parece que o processo de amadurecimento não é tão rápido como era no passado. Por causa de quê? Porque não foram ensinados a aceitar oposição, a aceitar sofrimento. E é um passo de fé, irmão, que a gente vai ter que enfrentar o que a vida nos trouxer. Aprender a fazer limonada com limão que a vida nos dá. Vamos continuar. Verso 4. Ele fala assim: e a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Deus não vai ficar desapontado, irmãos, quando Ele nos resgatar, quando Ele vier nos buscar, para levar para o lar eterno dele e encontrar dentro de mim um monte de defeito. Não, não é isso que vai entristecer o coração de Deus. Eu creio que Deus vai ficar um pouco triste se olhar para mim e ver que eu recuso a caminhar em fé e recuso a ser discípulo do Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Negar a si mesmo, tomar a minha cruz, tome a sua cruz e siga-me. Deus vai ficar triste se a gente se recusar a levar a cruz que a vida nos traz. Porque no fundo,
nós estamos evitando a disciplina do Espírito Santo. E como nós poderemos ter um caráter aprovado assim, irmãos? O caráter aprovado é o caráter do próprio Cristo. É a própria mente de Cristo sendo implantada em nós. Se a gente não quer isso, o nosso caráter vai ser um caráter carnal. Por isso que você vê tantos cristãos envolvidos com desonestidades, com falcatruas, com devassidão sexual, com corrupção política, né? Com corrupção de vários tipos. Por quê? Porque o caráter ainda não está transformado. E Deus é prioridade máxima para Deus a nossa salvação e a nossa transformação. Deus nos aceita como estamos, mas não permite que a gente fique como está. Deu para entender, irmãos? Ele vai nos transformar. O nosso caráter precisa ser transformado. Que é um caráter da serpente, irmãos. Desculpe eu falar isso. E a tribulação, ela tem um poder de transformar o ser humano, porque leva à maturidade. Então, repito as palavras do apóstolo Paulo: importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. A carta de 1 de Pedro tem um capítulo que nós geramos duas mensagens aí, né, sobre a escada do cristão. Vai lá, ouça lá. Essa palavra, o apóstolo Pedro diz que é essencial passarmos por tribulação. O grande teólogo dinamarquês do século XIX, Kierkegaard, ele dizia que interpretava aquela passagem que Jesus diz que a salvação é porta estreita, é caminho apertado. Ele diz que o próprio caminho é a tribulação. Então, qual é o grande perigo disso? O grande perigo disso é a gente não aceitar, e a nossa mente, que é uma mente, pode ser uma mente traiçoeira muitas vezes, a gente começa a reagir com atitudes negativas ou com revoltas diante do sofrimento. A gente começa a gerar sentimento de indignação contra Deus, amargura. Eu já contei aqui, eu me lembro que certa feita eu estava numa viagem nos Estados Unidos, estava numa loja comprando um determinado algo, e estava na fila, e a fila estava um pouquinho longa, e aí teve chance de conversar com a senhora que estava no caixa, e alguma coisa, eu não me lembro bem o que foi, mas alguma coisa eu falei sobre o Evangelho para ela. E ela olhou para mim: não me fale de Evangelho, de Bíblia, de Jesus, de Deus, porque Deus é mau. Levou o meu netinho. Uma doença, uma criança linda, Deus levou. Aí eu falei: Deus não se importou com o meu sofrimento. Aí eu falei: querida, como ele não se importou? Se ele está na cruz, se ele está pendurado na cruz, até agora, se importando com nós. Deus morreu por nós. Claro que Deus se importa com todo sofrimento. Claro que Deus enxuga toda lágrima. O Apocalipse diz que não haverá mais sofrimento, que Deus vai enxugar as nossas lágrimas, vai beijar a nossa bochechinha e vai dizer assim: acabou. Acabou. Mas nós estamos num ambiente de sofrimento. Sofrimento é invenção humana. Invenção humana. Então, Deus, esse tipo de atitude gera amargura, e nunca vai aprender a ser perseverante. Vai vir uma coisa atrás da outra, a pessoa vai enfraquecendo. Por quê? Porque o caráter não é aprovado. Adoece o nosso coração. E o que acontece? A esperança vai ficando cada vez mais longe. O provérbio diz que a esperança que demora a acontecer adoece os ossos. Né? Essa experiência de lutas, essa experiência de sofrer, ela, goste ou não, querido, ela traz um caráter aprovado. A nossa natureza, ela sempre se rebela, a nossa natureza não é mole. Ela tenta o tempo todo trabalhar com a autojustificação, né? Podemos justificar todos os nossos atos. Todos. Isso é muito sutil, é um comprometimento muito sutil. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente acha: não tem nada demais, não tem problema nenhum. Atos como que podem corromper, atos que podem sonegar,
atos que podem trazer infidelidade de vários graus. Tudo isso é muito sutil, irmãos. Acontece de forma muito sutil. O pecado é traiçoeiro demais. E muitas vezes, não traz consequências ruins. A gente acha que a gente ofende o coração de Deus e por Deus não reagir na hora contra, que ele está aprovando aquilo que a gente fez. Não é assim que a banda toca, irmãos. Não é assim que a banda toca. Então a gente... E isso é mais traiçoeiro quando isso traz algum tipo de prosperidade. Né? Porque aí começa a achar que Deus me abençoou, independente do modo que eu agi. Eu conheci um certo empresário cristão que corrompia pessoas do serviço público em licitações e ganhava muitas licitações e enriqueceu e prosperou. Ele dizia, Deus está fazendo eu prosperar. Eu falei, mas peraí, tem alguma coisa errada. Deus nunca pode ser a favor do meio que você está usando para corromper agentes públicos para conseguir a prosperidade. Isso é loucura. É loucura, isso é insano. E essa prosperidade que você está recebendo veio de vários lugares, menos de Deus. Porque Deus detesta isso. Deus detesta balança enganosa, irmãos. Deus detesta a corrupção. Quando a gente começa a pensar assim, a gente vira um mafioso, um miliciano. Aquelas pessoas que fazem um monte de maldade e fazem ofertas generosas às igrejas, obras beneficentes. Né? São ótimos pais, chefes de família e matam milhares com prostituição, com droga, com tanta coisa ruim. Então, o princípio espiritual está sendo negado aqui. Então, esse jeitinho que o ser humano tem de se autojustificar só trouxe sofrimento. Lembra a história de Sara? Como Sara nada de dar filho para Abraão, ela dá um jeitinho. Não, você engravida a minha serva Agar, a criança que nascer vai ser minha filha. Nasceu Ismael, eles fizeram um plano B, né? E anos depois, Sara engravida, ali estava o filho da promessa, gera um conflito familiar terrível. Abraão chega ao ponto de ter que deserdar o seu filho junto com Agar. Por quê? Porque não permitiu que a esperança se concretizasse. Então, quando nós agimos, sempre, irmãos, sempre o Espírito Santo vai falar conosco. Vai falar na nossa consciência. Vai mostrar, esse comportamento não está correto. Não é o fato de você ter se dado, entre aspas, bem com alguma coisa, que a sua carne está justificando, que você fica cego por qualquer tipo de prosperidade que vai vir, que Deus está dando um ok para você, não. Sabe o que está acontecendo? O plano de Deus vai sendo adiado na sua vida. E o que vai acontecer? Deus é Pai, Deus nos ama e Deus nos disciplina. E aí aguarde a disciplina, que vem sempre em forma de tribulação. Então, no verso 5, continuando, quando ele fala assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo, que ele nos concedeu. O Espírito Santo é o maior tesouro do universo, do mundo, de tudo. Ele habitando em nós é um tesouro fantástico. Ele vai fazer que o meu caráter seja um caráter aprovado. Ele não vai permitir que meu coração adoeça. Né? Ele vai... Por quê? Porque se baseia num fato simples. Deus nunca vai nos trair. Nunca. E como eu posso ter certeza disso? Em que alicerça a minha fé nisso? No amor inabalável de Deus mostrado na cruz do Calvário. A esperança nunca nos deixará na mão, irmãos, porque nunca nos abandonará. E isso é a primeira vez que Paulo está citando na carta aos Romanos isso, que o amor do Pai é derramado por meio do Espírito Santo em nós. É impossível, irmãos, um ser humano ser regenerado pela fé se não tiver o Espírito Santo. Capítulo 8 de Romanos é o capítulo mais lindo da Bíblia. É o capítulo do Espírito Santo. Infelizmente é possível, isso que é triste, é possível a pessoa dizer que é crente e apagar a presença do Espírito Santo nela. Se tornar um crente cada vez mais carnal.
E lembramos, irmãos, Jesus falou, importa que eu vá para que o Consolador venha, e que ele, quando vier, ele vai falar de mim, ele vai exaltar a mim. O Espírito Santo foi derramado porque Cristo foi exaltado. Não existe méritos meus nisso, humano nenhum. Todo mérito é do Senhor Jesus. Por isso que ele está sentado à direita de Deus Pai. Por ele estar sentado à direita de Deus Pai, com toda a autoridade sobre todas as coisas, é que eu recebo o Espírito Santo. Não é por minha causa, nem pela sua. O Espírito Santo foi derramado na terra para comprovar algo que aconteceu no céu. O quê? A exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 e 5 do Apocalipse está lá. Jesus de Nazaré recebeu toda a autoridade sobre céus e terra. Está à destra de Deus. Isso é a prova da soberania de Cristo e é o Espírito Santo em mim. Essa foi a visão do primeiro mártir cristão, Estevão, quando pouco antes de ser apedrejado, ele olha, vê os céus abertos e fala: vejo Deus Pai no seu trono e vejo o Filho do Homem, eu vejo Jesus Cristo, nosso Senhor, em pé à sua direita. Então, irmãos, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, mas eu quero, eu espero que você também queira, ter o caráter aprovado quando chegar lá, quando ele, filho bom e fiel. Então, isso vai passar pela tribulação. Vai passar, irmãos. Não tem jeito. A Bíblia é cheia de tipos no Antigo Testamento, né? Jacó já está velhinho, acha que seu filho morreu, vem uma grande fome lá na Palestina, e ele manda seus filhos comprar comida no Egito. Chega lá, eles têm um encontro com José. Eles voltam e falam: José vive. José, teu filho, está vivo e governa o Egito. Jacó não acredita. Não acredita, custa crer. Ele só vai crer quando ele vê as carruagens que José manda para resgatar ele e levar ele para o Egito. O que isso tipifica? José é um tipo de Cristo. Está reinando. Nós somos o Jacó, né? Vivemos num lugar de um ambiente de tristeza, de morte, de tudo isso. E as carruagens tipificam quem? O Espírito Santo, que está nos preparando para esse encontro com Cristo. É isso aí, irmão. O Espírito Santo está nos preparando para encontrar com Jesus. E quando eu encontrar com Jesus, eu estou vendo que ele vai reinar. O Espírito nos atesta que Cristo reina, que ele está na glória e o Espírito Santo vai nos levar para lá, irmãos. E terminando aqui no verso 7 e 8, ele fala assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, por um homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Irmão, isso é lindo demais. Eu fico muito emocionado ler isso. Essa segunda maneira que Deus tem de provar seu amor por nós, a morte de Cristo na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. É como se um anjo chegasse e visse aquela humanidade, aquele povinho ruim, humanos, seres humanos habitando na terra, fazendo um monte de maldade. E Deus chegasse, manda chamar o 35º anjo da potestade tal para descer na terra lá e morrer para esse povo. Foi assim, não. Deus mandou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava dando de si mesmo. Deus morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida, para que, quando nós éramos pecadores, em rebelião, não queríamos saber de Deus, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, debaixo do espírito da potestade do diabo, o espírito que atua em todos os filhos da desobediência, como diz Efésios capítulo 2, entre os quais nós estávamos incluídos, incapazes de nos resgatar. Então,
olha só, irmão, nós podemos ser generosos com pessoas que nos fazem bem. Mas seríamos generosos com alguém que fez mal conosco, um assassino dos nossos filhos, por exemplo? Será que nós seremos? Mas foi isso. Nós somos assassinos do Filho de Deus. E Deus é generoso e nos ama incondicionalmente. A majestade de Deus se baseia em três grandes fatos. Deus entregou a si mesmo. Deus suportou a pior e mais humilhante morte. E Deus fez tudo isso por inimigos indignos, nós. Colossenses 1, verso 20 a 22 diz: para que por meio de Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, todos nós estávamos separados de Deus. Em nossas mentes, éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. Mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo esmagado na cruz do Calvário, mediante a sua morte, para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Suportou a maior de todas as tribulações, irmãos. Jesus suportou, por amor a nós. Por isso que Paulo fala: eu quero ser participante do sofrimento de Cristo. Como eu não posso ter esperança? Como eu posso duvidar do amor de Deus, irmãos? Nós temos dentro de nós o ministério do Espírito Santo. Essa é a evidência maior do amor de Deus presente no Evangelho. Por nos amar, seremos disciplinados, seremos. Você sabe o que acontece com uma criança cujos pais não disciplinam? Quando eles terceirizam essa disciplina para outras pessoas, ao invés dos próprios pais fazerem isso. Essa criança vai se tornando um monstrinho. E vai se tornar um adulto terrível, mau, monstruoso. Deus não vai permitir isso. Ele vai nos disciplinar. Então a tribulação faz parte do programa, por mais que a gente não goste dela, né? Porque é a maneira que nós temos de participar do sofrimento de Cristo, de ter um caráter aprovado, de crescermos em perseverança e pela fé, e cada vez mais parecermos com o Filho de Deus. É isso aí, irmãos. É exatamente isso. Nada mais a ser acrescentado nessa maravilhosa 17ª mensagem da carta que mudou o mundo. Deus abençoe você ricamente. Em nome de Jesus. Amém.